Aviso importante: o que você vai ouvir agora é uma história totalmente fictícia, criada apenas para fins de entretenimento. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência. Ana sempre acreditou que o destino tinha sido duro demais com ela. Desde muito jovem, aprendeu que sonhar alto era um luxo reservado a poucas pessoas. Filha de uma costureira e de um pai ausente, cresceu em uma casa simples, onde o dinheiro nunca sobrava, mas a dignidade sempre foi prioridade. Ainda assim, havia noites em que ela se perguntava se a vida seria apenas aquilo: acordar cedo, trabalhar duro e repetir o mesmo ciclo indefinidamente. Tudo começou a mudar no dia em que ela aceitou um emprego temporário como auxiliar em uma mansão localizada em uma área nobre da cidade. O lugar parecia outro mundo. Portões altos, jardins perfeitamente cuidados e um silêncio que contrastava com o barulho constante da comunidade onde Ana morava. O dono da mansão era Eduardo Montenegro, um empresário milionário conhecido por sua postura reservada e quase inacessível. Para o público, ele era sinônimo de sucesso. Para os funcionários, um patrão justo, porém distante. Poucos sabiam algo sobre sua vida pessoal, e quase ninguém se atrevia a perguntar. No primeiro dia, Ana sentiu o peso da diferença social. Caminhava com cuidado pelos corredores largos, tentando não chamar atenção. Seu uniforme simples parecia ainda mais modesto diante daquele ambiente luxuoso. Ela repetia para si mesma que estava ali apenas para trabalhar, nada além disso. Eduardo notou Ana logo de início, mas de forma discreta. Não era comum ver alguém com um olhar tão atento aos detalhes. Enquanto outros funcionários executavam suas tarefas mecanicamente, Ana parecia colocar algo a mais em cada gesto. Havia cuidado, respeito e uma delicadeza quase invisível. Os dias passaram e a convivência, ainda que limitada, começou a criar pequenas brechas. Um bom dia educado, um agradecimento sincero, um breve comentário sobre o clima. Nada que pudesse ser interpretado como algo além do profissional, pelo menos à primeira vista. Ana, por sua vez, começou a enxergar Eduardo além da imagem do milionário poderoso. Notava o cansaço estampado em seu rosto, as noites em que ele chegava tarde, os momentos em que ficava parado olhando pela janela, como se carregasse pensamentos pesados demais para dividir com alguém. Sem perceber, ela passou a se importar. Eduardo também começou a sentir algo estranho. A presença de Ana trazia uma leveza inesperada àquela casa enorme e silenciosa. Ele se pegava prolongando conversas simples, perguntando sobre o dia dela, algo que nunca fazia com ninguém, mas havia regras não ditas, limites claros. Ele era o patrão, ela a funcionária, e ambos sabiam que ultrapassar essa linha poderia trazer consequências difíceis de controlar. Mesmo assim, o sentimento crescia em silêncio. Certa noite, durante um jantar solitário, Eduardo percebeu que estava pensando em Ana mais do que deveria. Aquilo o incomodou. Passara a vida inteira mantendo o controle sobre tudo, negócios, pessoas, decisões. Mas aquele sentimento não seguia nenhuma lógica. Ana, do outro lado da cidade, lutava contra o coração acelerado sempre que o nome dele vinha à mente. Sentia culpa, medo e confusão. Sabia que se apaixonar pelo patrão milionário não era apenas improvável, era perigoso, e ainda assim era impossível impedir. O destino, porém, não costuma respeitar barreiras sociais. E aquela história estava apenas começando. Com o passar das semanas, a tensão silenciosa entre Ana e Eduardo se tornou quase palpável. Não havia toques, nem declarações, mas os olhares diziam mais do que palavras. Ambos fingiam normalidade, mas por dentro travavam batalhas que nunca haviam enfrentado antes. Ana começou a sentir que aquele sentimento estava roubando sua paz. Já não dormia direito,
Vivia distraída e temia cometer erros no trabalho. O medo de ser julgada, demitida ou humilhada falava mais alto do que a esperança. Eduardo também não estava em melhor estado. Pela primeira vez em anos, o dinheiro não resolvia seu conflito. Ele se perguntava se tinha o direito de se aproximar de alguém que dependia do emprego para sobreviver. Não queria ser injusto nem abusar de sua posição. O ponto de ruptura veio em uma tarde silenciosa, quando Ana encontrou Eduardo sentado sozinho no escritório, visivelmente abalado após uma ligação difícil. Pela primeira vez, ela o viu vulnerável, não como um empresário poderoso, mas como um homem cansado. Sem pensar, perguntou se ele estava bem. Eduardo respirou fundo. Aquela simples pergunta derrubou as últimas defesas que ele mantinha. Conversaram por longos minutos. Falaram sobre solidão, escolhas difíceis e a sensação de estar preso a um papel que o mundo espera que você interprete. Foi ali que ambos perceberam que o sentimento não era apenas atração, era conexão. Mesmo assim, Ana tomou uma decisão dolorosa. Dias depois, pediu demissão, disse que precisava seguir em frente, que aquele emprego estava se tornando pesado demais emocionalmente. Tentou manter a voz firme, mas os olhos denunciavam tudo. Eduardo sentiu algo que nunca havia sentido: medo de perder alguém que realmente importava. Ele a impediu de sair naquele momento. Pela primeira vez, deixou o orgulho de lado e falou com sinceridade. Admitiu que também sentia algo, mas que tinha medo das consequências. Disse que não queria que ela ficasse por obrigação, mas porque quisesse. Ana chorou, não por tristeza apenas, mas por alívio. Pela primeira vez, alguém daquele mundo a via como igual. Eles decidiram dar um passo de cada vez, sem esconderijos, sem jogos de poder. Ana só permaneceria se fosse respeitada como pessoa, não como funcionária. Eduardo concordou, sabendo que isso significaria enfrentar críticas, olhares tortos e julgamentos. Não foi fácil. Houve comentários, desconfiança e obstáculos. Mas também houve crescimento, apoio e amadurecimento. Ambos aprenderam que amor verdadeiro exige coragem, especialmente quando nasce em terrenos improváveis. No fim, Ana entendeu que não era o dinheiro que a fazia sentir segura, mas o respeito. Eduardo descobriu que nenhuma fortuna substitui a companhia de alguém que o enxerga além do status. E assim, dois mundos diferentes se encontraram. Porque algumas histórias não começam em igualdade de condições, mas terminam com escolhas que mudam tudo.